Hoje tem o nosso quadro Fala do Especialista, mas é muito especial porque é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Pode rodar a vinheta. É claro que eu já vou dar um beijo nela, que ela está aqui me aguardando. A advogada, a doutora Isabela Borges. Doutora, um beijo, seja bem-vinda. Parabéns pelo nosso dia. Parabéns pelo nosso dia. Por todas as conquistas, não é, doutora? Sim. Muito obrigada, Josi. Eu que agradeço. Pelo convite. Uma honra estar aqui hoje com você. A honra é toda nossa, um prazer imenso. Volte quando quiser. Hoje você está aqui comigo para falar a respeito sobre os direitos da mulher na sociedade. E aí eu já vou começar te perguntando, porque a gente sabe que a mulher tem um papel importantíssimo e ela tem os seus direitos também. Sim. Mas muitas ainda também não têm essa informação. Sim. Até lá nos tempos da nossa vovó, da mamãe também, né? Hoje a gente tem mulheres superatuantes, esclarecidas, a gente está na era do empoderamento feminino também, mas só para a gente deixar bem claro, qual a importância da mulher na sociedade e os direitos que ela tem que fazer serem exercidos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Josi. O Dia Internacional da Mulher, ele é um dia de celebração pelos direitos conquistados mesmo, de recebermos as homenagens, mas também ele é um dia de luta pelos direitos que ainda não são negados. Hoje a mulher, ela atua muito na nossa sociedade, ela já ocupa espaços extremamente importantes, mas ainda está presente a desigualdade de gênero. Quando nós pensamos, por exemplo, em cargos de chefia e poder, no poder legislativo hoje as mulheres são apenas 18%, a maioria são homens. No poder judiciário, nos cargos mais altos do poder judiciário, dos tribunais, dos juízes, elas ocupam apenas 22% desses cargos. E o Brasil hoje, ele tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. E o feminicídio é a morte de mulheres por elas serem mulheres. Então, as mulheres, apesar de elas já terem adentrado o mercado de trabalho, já estarem ocupando, sim, espaços de muita relevância, como, por exemplo, a nossa querida apresentadora do Balanço Geral aqui, representando as mulheres. E pela primeira vez temos uma mulher na apresentação, sim, olha que sim. bacana, né? Mas ainda assim nós vemos essa desigualdade nos salários, na equiparação salarial. Só que os direitos das mulheres nós viemos avançando. Nós conquistamos muitos direitos, mas os direitos das mulheres na igualdade com os homens faz parte da história recente do nosso direito. Apenas na Constituição Federal atual de 1988 é que as mulheres foram consideradas iguais aos homens. E também o Código Civil de 2002, no Código Civil apenas de 2002, que as mulheres elas foram consideradas capazes, porque antes disso, antes de 2002, elas eram consideradas incapazes e precisavam da autorização do marido, por exemplo, para aceitar ou negar herança, para trabalhar. Então só em 2002, é muito recente, nos anos 2000 só, que a gente conseguiu não ser mais consideradas incapazes enquanto estávamos casadas. Ô, doutora, tem também a questão política, né? A gente não tem tantas mulheres aí atuando também na política, defendendo o povo, deveríamos ter muito mais. Sim, também, com certeza. Porque a mulher, ela tem uma visão aí diferenciada, sim, eu acredito, mais humana também, mais delicada, ela dá conta de tudo também, ela tem esse poder que só a gente tem, né? Que só o sexo feminino tem também. Tem a questão política e tem a questão também de muitos anos atrás do voto, né? Que a mulher também não tinha esse direito e a gente conquistou isso também. Sim, com certeza. Em fevereiro, dia 28 de fevereiro, nós comemoramos os 91 anos do voto feminino. Então, somente faz 91 anos que nós podemos votar e ocupar esses cargos políticos. E é muito interessante trazer essa questão da representatividade feminina na política. Porque se nós estamos esperando leis específicas que atendam toda a população, nós precisamos de diversidade na política. Mulheres, negras também ali dentro. Porque como nós vamos esperar decisões diferentes no Poder Judiciário, decisões diferentes na política, se quem está tomando essas decisões por nós é sempre a mesma classe social, são sempre as mesmas pessoas, homens, brancos, heterossexuais. A diversidade na política, ela é muito saudável e a presença feminina traz isso. E eu quero ressaltar também a presença de mulheres negras, porque as mulheres negras ainda elas possuem as maiores taxas de violência, são contra mulheres negras e elas estão na base da sociedade. Então essas mulheres representam muito, representam a diversidade e isso é fundamental para a gente atingir a
tão sonhada igualdade, equidade real, né? Exatamente, que ainda falta, né? Sim. Ainda falta muito. Doutora, ontem eu fiz uma enquete aqui no nosso BG perguntando para a mulherada qual era o desafio aí de ser mulher, né? Muitas comentaram, ser mãe, dona de casa, trabalhar fora, dar conta de tudo e ainda cuidar do marido. Isso é o famoso trabalho de cuidado invisível. Mas aí ontem também teve uma telespectadora nossa, uma fã aqui do nosso BG, que colocou assim, olha, eu ainda sinto que há o preconceito no trabalho, porque às vezes quem é mãe tem dificuldade para conseguir uma vaga, conseguir um emprego, porque aí o empregador lá, o empresário, ele opta por não contratar, porque ele acha que essa mãe talvez não vai cumprir o papel dela no trabalho, ali no cargo, por ter filhos, né? Porque a gente sabe que quando é mãe, você tem que levar ao médico, tem outros afazeres também. Então, isso também existe e tem que ser quebrado, né? Essa questão ainda de ter essa escolha. Porque é mãe, não pode ser contratada. E até pela questão, muitas vezes, da cor também, porque tem ainda o preconceito em relação... Exatamente, porque é negra, não pode trabalhar em determinado lugar, né? Com certeza, isso existe ainda, infelizmente. É muito comum de encontrarmos, inclusive, empresas incentivando a que as mulheres não engravidem. Sabia que existe isso? Existe uma notícia que empresas em São Paulo, grandes, multinacionais, estão dando como um benefício para as mulheres o congelamento de óvulos para que elas engravidem mais tardiamente, para não atrapalhar, em tese, né, esse desempenho no trabalho. E as mulheres, elas sofrem disso ainda por conta do trabalho invisível dessas mulheres, que é o trabalho doméstico de cuidado, que muitas vezes acaba recaindo somente sobre elas. Como que a gente pode atingir, então, essa maior igualdade? Com a divisão igualitária das tarefas domésticas, com o seu parceiro, seu marido, seu companheiro, dividindo com você também esse cuidado com as crianças, com a casa, com as tarefas domésticas. Então, essa visão da sociedade que somente a mulher é responsável por isso, faz com que muitas vezes no ambiente de trabalho o empregador olhe para a mulher mãe, se ela tem filhos pequenos, e a discrimine. É uma discriminação de gênero, né? O fato dela ser mulher e mãe, ela tem essa desvantagem. Enquanto aos homens, não existe esse tipo de pergunta. Não existe pergunta se ele está sendo pai, porque eles sabem, a sociedade em si sabe que o pai ele não está sendo o principal responsável por esse cuidado. Então, esse trabalho invisível que é desvalorizado na nossa sociedade. Que ocorre muito, né, doutora? Ocorre muito, porque as mulheres, elas exercem, elas adentraram o mercado de trabalho. Então, além do trabalho remunerado, elas ainda exercem, em média, mais de 40 horas semanais também com o trabalho não remunerado dentro de casa. Por isso que eu bato tanto nessa tecla da gente valorizar o trabalho de cuidado e de dividir igualmente as tarefas domésticas. Tanto é que foi tema na redação do Enem e não foi à toa desse último Enem, porque essa é uma questão fundamental para atingirmos a igualdade de gênero. Falta muita conscientização também. Doutora, só para a gente poder finalizar, uma questão muito importante, aliás, a gente acompanha casos gravíssimos praticamente todos os dias de violência dentro de casa, quando não chega à morte, né? Sim. E de violência na rua também. E aí a gente está falando de abuso. E quando a gente fala de violência, não é só a agressão aí formalmente, a gente está falando daquele agressor que te insulta com palavras, daquele companheiro que te xinga, que te humilha também. Isso tem que acabar. As denúncias já aumentaram, a gente sabe disso, temos números aí da polícia, mas a mulher ainda tem que ter mais coragem para poder denunciar o companheiro dela que está lá dentro de casa, que humilha, que maltrata, que coloca para baixo e que fala que ela não é capaz de nada, né? Sim, exatamente. Essa questão é muito importante que você ressaltou, Josi, porque muitas vezes as pessoas identificam violência como a violência física, que deixa marcas físicas, mas a violência contra a mulher, ela existe e ela é principalmente violências psicológicas, violência moral, a calúnia, a injúria, a difamação, a violência patrimonial, além da violência sexual e violência física. A violência psicológica, ela é identificada principalmente como quando a mulher sofre uma depredação da sua autoestima. É o controle, a humilhação, os xingamentos, o isolamento, muitas vezes, da sua rede de apoio, o isolamento da sua família, o isolamento dos seus amigos, os ciúmes em excesso, que na verdade passa a ser esse controle.
A violência patrimonial é algo fundamental da gente trazer isso, trazer esse conteúdo aqui para todos os espectadores, porque a violência patrimonial ela é muito comum de acontecer, contra as mulheres principalmente. E ela é identificada quando existe uma destruição dos seus objetos pessoais, dos seus objetos de trabalho, também quando há um controle da sua renda. Por exemplo, essa mulher ela sai para trabalhar, ela trabalha, recebe o seu salário, mas não é ela quem controla esse dinheiro, ela tem que entregar para o marido. Também dentro de um processo de divórcio, dentro de um processo de separação, quando existe um desvio da partilha, um desvio desse dinheiro. Eu falo isso porque tem um caso que ficou muito famoso, ainda está em alta, que é o caso da Ana Hickman. Sim, exatamente. Que o marido dela, supostamente, a gente não tem acesso aos autos, mas ao que tudo indica dentro das informações que foram divulgadas, que ele desviou também o dinheiro que existia, porque ele era sócio dela. O dinheiro do trabalho dela foi desviado. Foi manipulada durante anos, né, doutora? Exatamente. E acontece com quem não é famosa também, né? Com quem não é famosa também. Esse caso da Ana Hickman veio à tona e trouxe como exemplo, porque a gente acredita que muitas vezes são mulheres vulneráveis demais que são vítimas de violência doméstica, mas não, pode acontecer com qualquer mulher, estamos todas sujeitas. E busque ajuda, né? Busque ajuda, não é vergonha nenhuma. Vergonha é quem está praticando essa violência contra você. Eu acho que é um momento para você buscar ajuda, ter a sua liberdade e ser feliz, porque a gente merece, a gente pode tudo. Doutora, um beijo. Muito obrigada, Josi. Obrigada pela sua participação aqui no nosso BG. Obrigada Volte sempre e um dia da mulher incrível para você, tá bom? Você também. Um beijo. Tchau, obrigada. Esse foi mais um quadro, então, do nosso Fala do Especialista. Obrigada, doutora. Obrigada.